Salve! Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Pod Action. Episódio para a gente cozinhar hoje, né? Eu sou o Diego Ávila e aqui comigo para apresentar o atleta e também cozinheiro nas horas vagas, o Vini Vargas. Vinão, tá com um caderninho de receitas aí na mão? Fala, Diegão, e aí, tudo bem? Hoje é aquele episódio que bate aquela fome. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. No ar mais um episódio. Já sabe, né? Faz aquela avaliação que é bem importante no Spotify. Para quem sabe, né? Toda terça-feira no Spotify e na quinta-feira sai em vídeo no YouTube. Fechou, maravilha. O nosso convidado já é de casa e volta para mais um episódio para socorrer a gente na cozinha, né? Sempre com excelentes dicas. O homem que, ao falar sobre alimentação, deixa tudo mais poético e com muito mais conteúdo. Manda muito bem. Conosco o Rafael, chefe Rafael Dietrich. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo. Tudo bom, gente? Como é que tá, Diego, Vini, nossos ouvintes aí? Estão todos prontos aí com o caderninho na mão para anotar umas receitas? Boa. Fiz das outras vezes receitas. Recomendo, hein? Quem não ouviu o episódio sobre proteína, corre lá, porque tem coisa boa. Rafa, hoje a gente vai falar sobre carboidrato. Semana passada a gente conversou com a Patrícia e desmistificamos algumas coisas sobre o carboidrato, né? E comer sem culpa, né? Ter ele na alimentação aí sem culpa nenhuma, porque ele também é importante, né? Sim, o carboidrato é super importante, né? Não entrando na parte técnica da parte, como macronutriente, ele é a principal fonte de energia do nosso corpo na manutenção das atividades, né? Muito importante também nas funções cerebrais, como a fonte principal de energia, né? E ele também, comido dentro de um equilíbrio, consumido dentro de um equilíbrio, ele previne a perda muscular, né? Porque a gente vai estar fornecendo energia para o corpo e não deixando o corpo entrar no mecanismo de usar as proteínas como fonte de energia, né? Isso aí, para aprofundar mais, volta lá no episódio anterior a Paty explicou bem isso aí pra gente e entrou bem nesses detalhes aí que o Rafa agora já complementou. Legal. Legal. E eu acho que a brincadeira hoje, né, dentro da minha área, assim, né, dando que a gastronomia deixa mais poético as coisas, né, é trazer receitas descomplicadas aí que a gente consiga fazer em casa que entenda essa parte funcional do alimento, mas que brinque com cores, texturas, sabores, entenda o lúdico da cozinha como uma ferramenta também que nos auxilia no dia a dia, né? No dia a dia do treino, no nosso dia a dia de uma alimentação mais saudável, trazendo uma alimentação mais equilibrada para a família. Né? Pois é, e a Paty trouxe um desafio aí que acho que vai ficar complicado, hein? Pelo menos para mim ficaria impossível. Que eu não Pô, manjo a nada. Paty mesmo disse, né? Para ela também é um desafio. Então ela largou para ti, para tu organizar a casa aí para Justamente todo para mundo. resolver pra gente. Equação. Então, para o desafio da Paty, né, para quem acompanhou, né, o desafio foi a beterraba, né? Exatamente. Isso, então assim, eu trouxe duas ideias para beterraba, para nós, né? Falar um pouquinho da beterraba, assim, a Não beterraba é bastasse original. uma, ele trouxe duas ideias. Eu trouxe duas bem rápidas, porque eu achei que uma ia ficar muito rápido de falar e daí não ia ter graça o episódio. Então já trouxe duas dicas logo, que é para a galera poder ir testando e a gente ter mais postagens da galera aí que testou em casa e nos marcou e postou as receitas. Então eu trouxe, falar um pouquinho da beterraba, né? A beterraba, ela é um tubérculo, né? Ela é originária da Europa e do norte da África, e ela é uma importantíssima na civilização naquela região como fonte de energia, porque ela é um vegetal que dá em zonas temperadas, né? E o que não é muito fácil, né? A gente, quanto mais bruto o clima, quanto o clima mais oscila, mais difícil é a gente cultivar hortaliças e leguminosas, né? Então a beterraba aí é uma fonte importantíssima para aquelas civilizações que se estabeleceram ali no sul da Europa, Europa Central, norte da África, como uma fonte de alimento importantíssima para eles lá, né? Porto Alegre é bem tranquilo, porque quase não oscila, né?
Porto Alegre não tranquila, a gente está num clima subtropical aqui, né? Então ele quase não oscila, assim. A gente vai de 5 graus de manhã para 28 graus na tarde, aí no meio da tarde dá uma chuva, vai a 15, bem úmido, pouco úmido, né? Quase nada, e depois a gente volta para 5 graus de noite, né? Sereno. Então, né? Porto Alegre é um caso à parte, né? A beterraba, como fonte de alimento, ela beneficia em várias coisas. Eu não sei se a gente não vai entrar em detalhes, mas eu vou falar por cima, assim, ela auxilia no sistema imunológico, sistema digestivo, combate radicais livres, ela ajuda também, por incrível que pareça, e daí vem quebrar uma ideia errada da beterraba, que ela também, consumida da forma certa, ela combate a gordura no corpo. Ela te ajuda na perda de peso. Porque ela, consumida crua, ela tem uma quantidade de fibras que auxilia a absorção de gorduras pelo nosso trato digestivo. Então isso aí, todo mundo acha que a beterraba é doce, tem açúcar, tem muita caloria, né? E não é uma verdade, né? A beterraba, em 100 gramas de beterraba, ela tem 49 calorias. Então, ela consumida de uma forma equilibrada, essas 49 calorias representam 11 gramas de carboidrato a cada 100 gramas, o que é só 3% da ingestão diária recomendada, né, para uma dieta equilibrada. Então, gente, o cara ele não vai comer meio quilo de beterraba, né? Daí realmente vai ser um problema, né? Mas numa refeição, como uma guarnição, comida como uma entrada, como uma salada, preferencialmente crua ou através de um cozimento rápido em água ou assada, ela tá no momento melhor dela. Que aí, entrando um pouco nas técnicas de cozimento, né? Se a gente pegar qualquer alimento que a gente pegar, se eu pegar a beterraba, fazer chips e fritar, ela vai ter 5, 6 vezes mais caloria do que a beterraba cozida ou assada ou a beterraba consumida crua, né? Então, essas questões de técnicas de cozimento, elas mudam muito a biodisponibilidade do alimento e a quantidade, o potencial nutricional que ele tem, né? Então, a gente sempre é bom estar atento aí a esses detalhes da gastronomia, das técnicas de cozimento mesmo, né? Já entro nas receitas, já? O pessoal tá ansioso, hein? Não, pode ir. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou te fazer em off só, porque para não parecer daqui a pouco uma pergunta muito estúpida. Mas porque eu não faço ideia como fazer, e aí, como eu não sei como fazer e eu queria colocar na minha rotina, eu botei no feijão, na pressão junto. E aí depois eu amasso e fica tudo junto, já nem dá pra ver a beterraba lá. Mas eu fiquei pensando, será que isso não é um crime contra... Não, a beterraba ela vai manter muita propriedade nutricional, mesmo cozida na pressão, onde ela tem uma temperatura acima de 100 graus dentro da panela de pressão, né? Porque a panela de pressão, ela te reduz o tempo de cozimento por ela conseguir elevar o ponto de fervura da água, né? A gente está fervendo a água dentro da panela de pressão a 120, 125 graus, 130 graus, né? Então, claro que alguns micronutrientes ali que estão presentes, eles vão acabar desnaturando, né? Que é muito o princípio da cozinha raw, né? Que a cozinha raw, dos alimentos crus, ela prima o cozimento até 65 graus, que seriam desidratações ou cozimentos muito rápidos, que não cheguem a cozinhar o alimento todo, né? Então, não é o caso. Eu acho que dentro daquele equilíbrio que a gente falou, a gente pode aproveitar uma gama muito maior. Como ferver a beterraba na panela de pressão, eu acho que é válido. Porque se tu não vai comer beterraba em nenhum momento, e aquele momento que tu achou para botar lá na tua dieta, perfeito. Perfeito. Ela reduz um pouco, por exemplo, o carboidrato dentro da beterraba, depois de cozida a uma temperatura dessas, ele abaixa de 11, 12, 13% para 6%. Dentro de 100 gramas de beterraba, por exemplo, né? A gente tem uma perda ali, porque algumas coisas vão se perder nessa troca com a caloria ali, né? Mas, sim, sempre vai ter. Eu acompanhava muitos médicos da Sociedade Vegetariana Brasileira, né, em pesquisas e dentro de estudos, e eles desmistificam muito essa questão do cozimento, dizendo assim, gente, se o alimento não tivesse mais nenhuma propriedade depois de cozido, ele desintegraria, né?
não teria mais nada. Até o próprio Leir Ribeiro fala muito isso, né? Não, tu tá vendo ele tá ali ainda, então alguma coisa ainda sobrou de nutriente nele, né? Então a gente às vezes eleva esses comentários ao extremo, né? Ah, e se eu cozinhar eu vou perder nutriente, então vou comer tudo cru. Não é bem assim a história, né? Porque a beterraba não, a beterraba ela pode ser comida crua e ela é recomendada ser comida crua, mas muitas leguminosas que são fontes de proteína para alimentação, se elas são ingeridas em quantidade crua, elas vão te gerar mais malefícios do que benefícios. Porque elas têm muitos antinutrientes dentro, ela tem toda uma questão que a gente tem que retirar esses antinutrientes antes do cozimento, né? E aí entra a técnica correta de cozimento, né? Vê só. Bom, agora ao menos eu vou descobrir mais 2 formas de fazer, Diegão. Então, a gente vai falar de 3 formas de cozinhar a beterraba aqui. Eu vou apresentar para vocês. Podemos entrar nas receitas? Vamos lá. Eu vou falar para vocês de hummus de beterraba, que eu achei legal trazer essa receita. Ela é uma receita bem simples, mas ela é uma receita que pode ser feita de 2 formas interessantes e ela deve acrescentar o grão de bico na receita, né? E o grão de bico é uma fonte de proteína bem rica no mundo vegetariano e vegano. A gente tem aí mais de 19 gramas de proteína por cada 100 gramas de grão de bico. Então é uma taxa lá em cima, né? O recomendado para uma dieta equilibrada é de 0,8 a 1 grama por quilo, né? Corpóreo. A gente teria uma pessoa de 80 quilos como eu, teria que comer umas 64 gramas de proteína, 65, 68. Então, numa porçãozinha de grão de bico, tu já matou 1/3 da necessidade diária, né? Então, ele é bem potente nessa questão de proteínas, né? E eu achei legal casar esse carboidrato tão rico como a beterraba com o grão de bico e trazer para a galera e falar um pouco trazer a consciência para esse casamento dos dois, que eu acho que fica bem interessante, né? E, inclusive, a Paty comentou sobre esse casamento aí também no Tem muitas coisas anterior. que complementam na alimentação saudável, né? Arroz com feijão, uma leguminosa com cereal. Tem muitas coisas que na alimentação saudável são interessantes e muito mais importantes, e eu diria até vitais, para o mundo das pessoas vegetarianas e veganas, porque sem esse trabalho, com esse equilíbrio, a gente não consegue ter uma alimentação saudável, né? A pessoa acha que está saudável, eu só como vegetal, estou saudável, e não tá, porque tu tem que ter um planejamento do teu cardápio para tu poder trazer todos os aminoácidos, todas as proteínas e carboidratos suficientes para a alimentação do dia a dia, né? Então, é bem importante para a gente buscar esse equilíbrio, fazer um acompanhamento nutricional, né? Buscar um bom profissional, porque cada corpo vai reagir de um jeito, né? Tem um corpo que trabalha com um pouco mais de carboidrato, tem um corpo que tem um pouco de excesso e daí tem que trabalhar com a perda de gordura. Tem vários tipos de corpos e várias formas de alcançar o equilíbrio dentro desse universo, né? O Ayurveda é uma ciência que fala muito disso, sobre a gente encontrar o corpo certo, qual é o teu corpo e como tu trabalha o equilíbrio dentro desse meu corpo que eu vim nessa existência, né? Então, gente, hummus de beterraba, vamos lá. A gente é uma receita super versátil, a gente pode usar como entradinha, a gente pode usar como recheio de um sanduíche, pode usar como uma guarnição, trabalhando ele como um purê, trabalhar com uma proteína e um hummus de beterraba no prato, um franguinho grelhado com hummus de beterraba. Eu posso trabalhar com hummus de beterraba sendo o principal do meu prato, trabalhar com vegetais guarnecendo ele. Então eu acho que é uma receita bem versátil, que pode trazer aí um benefício para a galera no fazer, né? Porque ela é muito fácil, né? A gente vai pegar, então, para fazer esse hummus de beterraba, 300 gramas de grão de bico, que a gente vai deixar ele de molho de um dia para o outro, para a gente poder trocar essa água e retirar já uma parte dos antinutrientes. E a gente vai cozinhar esse grão de bico e reservar. Aí, para 300 gramas de grão de bico, que dá 1,5 xícara, mais ou menos, 300 gramas, a gente vai pegar 2 beterrabas médias. E aí tem 2 formas de fazer essa beterraba e eu queria trazer essa dica que eu acho bem legal. Eu gosto de juntar a cultura gaúcha, a cultura do fogo, essa nossa assinatura aqui do sul do país, e trazer coisas que a gente consiga fazer na brasa e traga essas assinaturas legais aí culturais. Então a gente pode fazer de 2 formas. A gente pode cozinhar ela na panela, como o Vini faz, botar na panela de pressão lá, rapidinho ela tá pronta. Se não for na panela de pressão, ela demora uns 25, 30 minutos para cozinhar ali em fervura. Se for na panela de pressão, é mais rápida. Ou a gente pode enrolar ela em papel alumínio, a gente corta essa beterraba em 2, 3 partes grandes.
A gente já tempera ela com sal e pimenta e um fiozinho de azeite e a gente assa ela no forno, enrolada em papel alumínio. E daí tem uma terceira dica, que daí entra essa brincadeira da assinatura, da personalidade gaúcha, que é tudo é jogar na brasa, né? Que a gente vai fazer o mesmo preparo, a gente vai salgar, temperar com azeite, enrolar no alumínio e fazer junto no dia que tu vai fazer teu churrasquinho de final de semana, tu vai botar ela lá na churrasqueira, com uns furinhos no alumínio para entrar a fumaça. E essas duas, a versão assada no fogo, ali no fogão e na churrasqueira, perde um pouco do adocicado da beterraba? Na realidade, ele concentra o adocicado, né? Porque o que tu faz quando tu assa ele? Quando tu tá cozinhando em água, tu tá fazendo uma troca entre a água do cozimento e o alimento. Tem coisas que estão saindo do alimento e tem coisas da água que tá entrando. Quando tu assa, a gente chama em achatamento de sabor, né, dentro da gastronomia, né? Tu vai concentrar, tu vai achatar todo aquele sabor, aquele potencial dela. A gente vai estar tirando o líquido dela, né? Então, a gente vai estar tirando a água dela e todos aqueles nutrientes vão estar sendo concentrados e achatados num alimento que vai estar com potencial de sabor muito maior do que o cozido na água ou in natura. Então, a brincadeira é essa. Quando tu faz ela no forno, tu vai estar achatando o sabor, ela vai ficar saborosa, mas ela não vai ter aquele charmezinho da brasa, aquela fumacinha, aquele negócio que dá como é que tu fez isso mesmo, sabe? Aquela dicasinha do chefe que tu vai comer no restaurante, ele te passa a receita, tu faz em casa, mas não ficou igual. Nunca fica igual. Mas deixa no cantinho assim ou bota junto? Deixa no cantinho, não bota direto na brasa. Tem gente até que faz. Isso é uma técnica uruguaia de churrasco em parrilla que faz em cima da brasa. Eu acho que ela agride um pouco e tu vai ter um certo amargor se tu não controlar muito bem essa técnica. Então, o mais seguro é tu botar mais pro cantinho, ou no cantinho de uma grelha, ou até enrola em alumínio, espeta no espeto e bota mais alta ela, para ela não pegar o fogo direto, ela vai cozinhando lentamente e daí ela vai achatando o sabor, vai criando sabores novos ali dessa concentração, e a gente tem uma super beterraba potente aí assada na churrasqueira. Nunca pensei nisso, nessa opção de beterraba. Boa. Primeira boa dica, né? Então a gente tem o grão de bico cozido, que é uma xícara e meia, a gente vai assar essas duas beterrabas da forma que os ouvintes preferirem, e a gente vai acrescentar uma colherada de tahine, que é pasta de gergelim, né? A gente vai acrescentar 2 colheradas de tahine, 3 colheradas de suco de limão, 50 ml de azeite e 6 gramas de sal. 6 gramas de sal é aquela pontinha da colher. A gente vai botar tudo isso no liquidificador e bater, até virar uma pasta homogênea. E tá pronto o teu hummus de beterraba. E se tu tiver feito na churrasqueira, tu vai ter um hummus de beterraba defumado, que é mais top ainda do que o hummus de beterraba só cozido, né? Esse aí segunda... é que tu faz questão de dizer o nome do prato que tu fez para ficar bem bonito. Meu hummus de beterraba defumada, né? Daí dá até gosto de falar quando faz para a esposa ou com os amigos, né? Outro nível, né? Então daí tu vai usar da forma que tu achar melhor, e ele guardado em geladeira, ele dura bastante tempo, tranquilamente, 5 dias, ele vai ficar tranquilo na tua geladeira lá. A dica para tu armazenar ele, tu bota ele bem apertadinho dentro de um pote, tu bota o potinho fechado ou um vidro, aperta ele no fundo e bota um fiozinho de azeite em cima. Ele dura bastante tempo em geladeira, sem precisar congelar, sem nada. E é aquele alimento que tu vai ter, bater uma fominha, vou comer um snackzinho, tu já tá consumindo teu carboidrato ali da forma mais saudável possível, porque a gente não tá colocando nenhum aditivo químico, a gente não processou em extremo esse hummus, ele não tem corante, ele não tem açúcar branco, então ele tem um potencial de saudabilidade muito grande aqui nessa receita, né? A outra receita também tem uma flexibilidade de dica aí. Eu trouxe um carpaccio de beterraba com vinagrete de pimentões. Sensacional. Então, esse carpaccio de beterraba é o seguinte: a gente pode fazer de 2 formas. Ou a gente vai usar essa mesma beterraba assada que a gente fez e vai cortar ela em rodelas bem fininhas, de 2 a 3 milímetros na faca, daí o pessoal vai trabalhando aí. A dica para cortar essa beterraba é depois que ela já está fria, porque quente ela fica um pouquinho molinha de cortar, e daí é um pouco mais difícil. A gente vai cortar essa beterraba em fatias finas, dispor sobre o prato, e a gente vai temperar ela com sal, azeite, suco de limão, sobre a superfície dela. E daí tem uma dica muito legal que eu gosto sempre de colocar, que tem tudo a ver com beterraba, que é o queijo de cabra. Queijo de cabra é top com beterraba.
assada, cozida, defumada, qualquer beterraba que tu botar queijo de cabra, ela já vai dar aquela sofisticação na receita. O que a gente vai fazer? A gente temperou nossa beterraba no prato, o carpacciozinho, a gente vai quebrar uns pedacinhos de queijo de cabra por cima e a gente vai colocar o nosso vinagrete de pimentões e finalizar com bastante coentro. O vinagrete de pimentões, para uma receita de 2 beterrabas, a gente vai pegar um pimentão amarelo e um pimentão vermelho e meia cebola roxa. A gente vai picar tudo bem picadinho na faca, vai tirar a semente do pimentão, né? Tirar as pontinhas dele, picar bem picadinho na faca, juntar num bowl e essa misturinha, esse picadinho de pimentões com cebola, a gente vai acrescentar 2 colheres de azeite, uma pitada de sal e uma colherada de melado. Mistura bem, tá pronto o nosso vinagrete de pimentões. É isso que vai guarnecer em cima da nossa beterraba e vai ligar todos os sabores, né? Sempre bastante azeite de boa qualidade, vai ligar os sabores. O queijo de cabra traz uma cremosidade, traz uma acidez bacana, e o coentro é para trazer um frescor à nossa receita, né? Duas perguntas. O que pode ser o substituto do do queijo de cabra e queijo do de cabra pode ser mussarela de búfala, pode ser algum queijo vegetal, se a gente não quiser. Funcionaria muito bem também não botar o queijo, se quiser pode botar só o vinagrete, não tem problema. A gente poderia substituir por algum queijo regional, queijo de leite cru, Sim, enfim, algum laticínio que traga um pouco de acidez, né? Não esses queijos muito gordurosos, acho que não combina muito. Mas um queijo mais branco, um queijo de Minas, um queijo que traga acidez, um queijo local, de boa procedência, eu acho que combina muito bem. E do melado? O melado pode ser substituído por mel, por açúcar mascavo ou demerara. Sensacional. Não, imagina a explosão de sabor que não deve ser... É bem interessante, porque o docinho do melado no vinagrete, ele vai casar junto com o adocicado da beterraba, né? E daí tu vai ter o ácido do vinagrete, né? Que tem o suquinho de limão, que tem o melado, junto com a cremosidade do queijinho, na boca fica espetacular. Eu acho que e esse é mais sofisticado do que o primeiro, né? Se a gente chegar para a esposa e falar, meu bem, hoje eu cozinhei um carpaccio de beterrabas para nós com queijo de cabra, tá salvo o casamento, né? Tá louco. Fica a dica, Vini. Essa aí ficou espetacular. Pô, final de semana isso aí. vou Então, preparar algo especial. quis trazer essas 2 dicas para o pessoal aí. Eu acho que são bem fáceis de fazer. Eu acho que traz um pouquinho de diversidade, né? E a gente brinca com 2 técnicas diferentes. A gente vai trazer a beterraba cozida no carpaccio ela pode ser cozida e pode ser crua. Então a gente pode aproveitar vários momentos da beterraba, né? Como a gente falou antes, né? Que ela crua, ela tem uma taxa de fibras muito maior, né? Que auxilia na digestão, absorção de gorduras aí pelo trato digestivo e nos auxilia numa série de coisas. Também muito nutritiva, cozida na versão de hummus. Cara, e deixa eu te perguntar, muita gente faz a questão do suco, né? Ou mistura com outras coisas e tal para tomar ou fazer esse tipo de batida. Existe alguma... A gente tem que tomar cuidado. Eu acho muito bacana o fazer ela batida. Tu vai ter esse potencial de fibras também muito presente ali. Ele vai trabalhar com essa potencialidade dela mais viva, assim, né? Mais energética, digamos assim, né? Só que tem que tomar um cuidado, e até existiu uma tendência muito grande aos sucos verdes e vários tipos de suco, e tu passar a quantidade de tu ingerir ela, né? Porque uma beterraba em estado in natura, tu não come 3, 4 beterrabas. Num suco, se tu bater 4 beterrabas e tomar, tu nem nota. E tu acabou tomando as 4 beterrabas. E daí, o que pode acontecer, né? Ela pode trazer uma síndrome do intestino irritado, ela pode trazer alguma certa dificuldade ali digestiva e até começar um processo de cálculo renal, alguma coisa no sentido. Então, eu acho super top o suco, com parcimônia e bastante equilíbrio, misturado com outras frutas. Eu acredito que frutas com acidez ficam muito boas com beterraba. Eu adoro suco de beterraba com tomate, botar uma laranja nele, um limãozinho, fica top demais.
Entra com todas umas receitas espanholas também de gazpacho, né? Que é as sopas frias também, que são muito interessantes pro verão, que é tu bater essa leguminosa com alguma fruta junto, né? Se tu fazer um gazpacho de beterraba com tomate, por exemplo, tu vai bater as beterrabas, elas podem ser cozidas ou não, com um tomate fresco, e daí tu vai acrescentar um fiozinho de azeite, tu vai acrescentar uma acidez num suquinho de limão espremido em cima na hora, e tu come ela como uma sopa fria. Ela vai estar entre o suco e o creme, assim, sabe? Ela não fica tão líquida nem sólida como um purê. E isso, em algumas regiões, é culturalmente bem tradicional, e eu acho que pode também ser um grande aliado para a gente ingerir essas hortaliças, né? Ah, interessante, bem interessante. Mas essa tem que fazer. Não dá para guardar como tu guardaria o humus, no caso que tu fez. Ela não dura tanto, né? Porque o que vai conservar o humus ali é o tempero do sal, do Uhum. azeite, né? Então a beterraba, o ideal desses sucos assim naturais, tanto o suco verde quanto o Ah, suco de beterraba, quanto o suco do sol, né? Com cenoura, gengibre e laranja, eles são ser batidos e ingeridos, né? Porque tu vai, a cada hora que passa, tu vai perdendo um percentual de vitaminas ali, ela vai oxidando com o contato com o oxigênio, né? Então, o interessante é que quando a gente for fazer, se propor a fazer, não, vou tomar um suco para ter um boost mais rápido ali, energético, é que tu bata ele e toma ele, né? entendi. Sensacional. Rafa, uma das coisas que a Paty comentou que é mais importante que o pré-treino é o pós-treino. Fazer uma Sim. boa alimentação com proteína, com carboidratos na quantidade certa. Além da beterraba, o que tu sugere que a gente possa colocar no cardápio com uma maior frequência de carboidratos que possam ajudar aí no pós-treino? Nem precisa ser receita mesmo, alguma dica que tu possa dar. O que eu acho, né? A gente tem que optar por carboidratos de absorção lenta no organismo, né? Que eles vão ao longo do dia sendo digeridos e vão te fornecendo uma fonte de energia ali, né? Eu acho que, assim, no geral, se a gente falar de carboidratos, a gente está falando de cereais e tubérculos, né? E daí eles estão armazenados de várias formas, em forma de sacarose, em forma de amido dentro deles, né? As batatas doce, todas são uma dica espetacular. A gente pode ter batata doce de várias formas. E daí fica da última vez que a gente conversou, que eu falei de explorar a diversidade, né? Porque às vezes a gente fica, batata só tem a batata doce branca e a batata inglesa branca. Não, existem 400 tipos de batata, né? Se a gente for na feira, a gente vai achar um monte de tipo de batata, né? Inclusive a beterraba também, existem vários tipos de beterraba. Então a gente explorar esses limites aí do que a gente conhece é a dica principal. A gente sabe ali, tá, beleza, então eu tenho cereais no geral, que tem uma taxa de carboidrato alta, e eu tenho os tubérculos, beleza. Se falar aqui do Rio Grande do Sul, a gente está falando de aipim, mandioquinha, batata doce roxa, batata doce moranga, inhame, cará. Tem uma diversidade de tubérculos que a gente pode utilizar na alimentação. E esses vegetais, esses tubérculos, eles têm uma taxa de absorção muito mais lenta. Então, eles vão estar te fornecendo energia ao longo do dia de uma forma muito mais saudável do que a gente, às vezes, comer uma quantidade excessiva de algum carboidrato ou preparado de uma forma que tenha muita caloria e acabar extrapolando o nosso limite de calorias da dieta saudável e acabar ganhando massa gorda e prejudicando o nosso treino, enfim, né? Sabe que aqui em Barcelona, no inverno, eles fazem a batata doce na rua mesmo com brasa, dentro, Sim, nessa questão da enrolado, né, no papel alumínio. Então sim. é um pouco diferente também da batata doce que eu estava acostumado daí. Parece até tipo quase como uma abóbora, assim. Ele é mais alaranjado, eu acho. E super bom, super gostoso. E eles fazem seguido assim no inverno, tem pontos assim na rua que vende enrolado no papel alumínio para a pessoa comer na hora, né? Daí a pouco Sim, para a pessoa tá. abrir e sair comendo. Isso é uma dica Exato. espetacular, é ótima, assim. E a gente tem isso muito na cultura aqui mais do interior, né? De comer a batata assada na brasa e coisa assim. Uruguai, Argentina também, todos têm tradição de assar tubérculos em brasa. E os moqueados, né, indígenas, que eram os vegetais, como moranga e batatas, que eles faziam uma cova rasa, assim, de uns 30, 40 centímetros. Eles colocavam brasas embaixo,
folhas, botava os vegetais e enterrava. E daí eles vinham depois, iam caçar e tal, e tinham as rotinas do dia deles, vinham no final do dia pegar aquilo lá, estava extremamente cozido, ele enterrado, né, enrolado em folhas, né. Então é a dica que tu deu da feira, né? Tem um lugar ali que já faz isso pra gente, né? A gente não precisa enterrar no quintal para comer a batata assada, né? A gente pode ir ali na feirinha ali e tal, regional ali, ajudar a economia local e tudo, e tá ingerindo esses alimentos, né? É um pouco de quebra de cultural, né? Porque a gente tá muito acostumado a abrir pacote no supermercado, né? Se não tem o pacotinho, se não tem o não sei o quê, tipo, é difícil, eu não consigo. Mas tem outras opções se a gente estiver atento, né? Sim. Ô, Rafa, um pouco como complemento da pergunta que eu fiz anteriormente, e algo que a gente já conversou em outros episódios, que no caso é sempre a maior dúvida, é como ser criativo na cozinha, né? Como a gente consegue elaborar, aqui no caso esse episódio é de carboidrato, né? Como ser criativo, como elaborar pratos que sejam práticos, porque hoje tem toda uma questão de tempo, às vezes a gente chega em casa 8, 9 horas da noite e às 6 da manhã a gente tem que estar acordado de novo. Enfim, rotinas de vida que tu sabe como são, né? Como ser criativo nesse processo todo para que a gente possa ter uma construção de uma boa alimentação ao longo da semana, né? Acho que, claro, passa muito pelo planejamento do final de semana, né? Que quando a gente quiser ter uma boa rotina. Sempre a dica é um bom planejamento, né? Eu sei que o planejamento é meio teórico, né? A gente diz assim, eu vou comer isso, isso, isso semana que vem. Chega na semana, tu não come nada daquilo, a tua rotina mudou, tu não achou no mercado, acabou comendo outra coisa, acabou indo para as conveniências, né? Que são mais fáceis, estão na mão, e acabou desmoronando todo o teu planejamento, né? O legal para quando a gente for fazer coisas, o que são as bases da tua alimentação, que são leguminosas cozidas, um grão de bico, um bom hummus, coisas saudáveis que tu vai fazer, quando tu fizer uma vez, tu já faz uma quantidade maior e congela ela. E daí tu sempre vai ter à mão aqueles alimentos ali à tua disposição que são muito melhor, falando em termos de saúde, né? Eles são muito melhores do que tu acabar recorrendo a uma conveniência. Vai cozinhar um feijão? Cozinha para semana, congela em potinho. Vai fazer o hummus de beterraba que a gente falou no episódio, já faz uma quantidade maior, porciona ele em potinhos menores e tu vai ter para vários dias. Tu pode congelar ele. Eu faço isso muito em casa. Porque se eu ficar dependendo de todo dia eu vou lá e vou cozinhar e vou achar no mercado ou vou ter o tempo para fazer isso, eu acabo recorrendo a outras coisas, ou comendo no restaurante ou comprando alguma coisa pronta, porque a gente não consegue ter esse tempo. Então o planejamento, e toda vez que tu for fazer uma coisa legal, se aventura é fazer para mais dias. E ela vai estar lá, quando tu vai te dar conta uma hora na tua geladeira, que tu vai ter hummus de beterraba, tu vai ter feijão, tu vai ter lentilha, tu vai ter grão de bico, tudo porcionado, congeladinho à tua disposição ali para tu ir variando a tua alimentação, né? E a criação que tu perguntou, né, Diego? A criação vem de experimentar. Ninguém cria sem bagagem, né? A gente não tem como ter anseio por uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Então a gente tem que ir e perder o medo. Quantos tipos de couve tem na feira? Vai na feira lá, ou vai no supermercado. Os supermercados hoje têm bastante variedade, né? E olha, fora daqueles meia dúzia de itens que a gente olha todo dia, porque sempre a gente tem essa mania, né? Eu como alface, tomate, cenoura, batata e mais 2, 3 coisas e acabou, né? Olha o resto, olha na tua volta. O que é aquilo ali que eu não conheço? Não conheço, eu tenho medo, não vou fazer. Gente, a internet hoje, em 5 minutos, tu aprende qualquer coisa. Então, o acesso está na palma da mão hoje. Tu não precisa comprar uma enciclopédia Barça e nem achar uma cozinheira em algum lugar que saiba fazer aquilo ali, né? Tu vai olhar ali, uma couve diferente, uma selga, uma couve bok choy, que é uma couve de uma variedade diferente. Nunca fiz isso aqui, tenho medo, não sei que gosto tem. Dá uma fotinho com o teu Google ali no celular, dá uma pesquisadinha, isso é assim, assado, pronto, testa em casa. Assim a pessoa consegue ter um baú de criatividades maior, né? Porque tu vai ter referências e daqui a pouco tu vai estar cruzando coisas que tu não sabe nem de onde vem. Eu tive agora há pouco uma conversa com uma chefe aqui de Porto Alegre, bem famosa, querida, a Clarice Schwartzman, e a gente estava falando que às vezes tu te dá conta de uma coisa e tu cria um prato, tu nem sabe de onde é que veio aquela referência, mas ela veio das tuas experiências que estavam guardadas em algum lugar ali nas gavetinhas e que tu, em algum momento, tu fez o cruzamento de informações e aquilo veio à tona. Então não tem como eu dar uma dica assim, para criar pratos precisa fazer isso, isso e aquilo. Para criar pratos precisa provar pratos. Para criar pratos precisa provar várias coisas. Para criar pratos precisa comer em vários lugares para se ter referência. Depois que tu tem a referência, naturalmente esse cruzamento de criação vai vir. Excelente.
Eu não digo que ele é poético, Vini. Alimentação, transforma a alimentação de uma forma muito poética, sensacional, muito bom. Mais alguma pergunta, Vini? Não, eu já tô aqui já pronto para começar a cozinhar. Bom, o Diego, na última dica lá, que foi a maionese de caju, o Diego fez e mandou foto, né? O Vini, eu não vi nada do Vini. Não, meu, eu te expliquei ali antes, meu. Tava Não, eu tudo entendi. separadinho já e Eu inventando só tô de lançando o nos desafio mudar. para estar próximo agora, para É, ver se vem uma fotinha aí. A agora vai ter que maionese é sair. um negócio surreal. Eu achei Ficou que não bom, ia dar né? certo era eu fazendo assim. Você que não ouviu ou não viu o episódio sobre proteína, a gente fez uma maionese assim, ó, surreal. Não, muito bom, assim. Não consigo acreditar que eu estava fazendo aquilo ali. Na hora que eu terminei, eu mandei uma foto pro Rafa para ele ver assim a textura. Assim, sendo bem honesto, a gente não vai lá e vai encontrar o sabor daquela maionese que a gente está acostumado a comprar no Não, mercado. Não é essa a Tem que, proposta. tem que ir com a cabeça aberta, né? Exatamente, assim, mas é muito saboroso, assim. E eu fiz algumas receitas do dia a dia, assim, utilizando aquela maionese para complementar e ficou um negócio assim, ó. Falta fazer o hambúrguer, que deve ser esse final de semana. É verdade. Eu não perdi ele, mas não, sensacional. Aquela maionese é assim, ó, explosão de sabor, é surreal. Coisa boa, Eu gente. fico mais assim, eu tinha certeza que ia ficar saboroso. O mais impressionante fui eu conseguir acertar o ponto dela e ela ficar boa. Esse é Mas o a mais. ideia é a gente trazer dicas fáceis, de fácil acesso, Não é que difícil. com 2, 3 dicasinhas qualquer um vai conseguir fazer em casa, né? E, gente, vamos testar, vamos provar, contem as experiências aí para nós na internet, nos marquem e botem comentários. Ah, testei tal coisa, ficou legal, não ficou. Não achei aquela couve lá que o Rafa falou, nem sei o que ele estava falando. E vamos tendo essa troca, assim, para a gente poder cada vez ajudar mais e contribuir e a gente criar esse ambiente cada vez mais saudável aí para gente. Sensacional. Rafa, obrigado mais uma vez aí por estar aqui com a gente, compartilhar tanto conhecimento assim. O que dá para fazer com uma beterraba é impressionante. Obrigado, valeu pelas dicas. Eu que agradeço, obrigado, rapaz. Valeu. Vini, a gente fechou, né? Espero que teu caderninho aí de receitas seja mais completo. Tá, não, isso aí agora eu vou ter que fazer depois da viagem, né? Agora passada a viagem do caminho. Se eu chegar vivo no final dos 800 quilômetros, eu prometo que eu vou fazer, Rafa. Super desafio, né? Vai ter um pouco período de descanso pós a jornada, vai dar para cozinhar bastante. Valeu, Sim. obrigado. Lembrando, toda terça-feira tem episódio novo no Extreme e na quinta-feira a gente libera a versão em vídeo e aí você pode ver o que a gente estava conversando aqui, né? As nossas caras de espanto ao ouvir as possibilidades do que dá para ser feito com uma beterraba. Impressionante. De volta até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau.